Olá, eu sou o professor Pedro Veronese e hoje nós vamos discutir tópicos fundamentais da clínica médica, mais voltados para a parte da cardiologia, que você precisa dominar. Esse é um dos slides mais importantes de hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque com certeza vai haver questões na sua prova desse slide aqui. Esse slide classifica o meu paciente hipertenso em relação ao seu risco, se ele é alto risco, se ele é risco moderado ou se ele é baixo risco. Então, o meu paciente hipertenso ele pode ser classificado em alto risco, em risco moderado ou em baixo risco. Como que eu faço essa classificação? Dois fatores principais. O primeiro é definir qual é o estágio da hipertensão do meu paciente. Ele pode ser um pré-hipertenso, está aqui, ó, pré-hipertenso. Se ele tiver uma PA sistólica entre 130 e 139 e uma diastólica entre 85 e 89. Ele pode ser hipertenso estágio 1 se a sua pressão tiver sistólica entre 140 e 159 e a diastólica entre 90 e 99. Estágio 2, se a pressão sistólica tiver entre 160 e 179 e a diastólica entre 100 e 109. E estágio 3, esse é uma tabela, né, um quadro retirado da diretriz, mas tem um errinho aqui, mas é o original da diretriz. É pressão sistólica maior ou igual a 180 e diastólica maior ou igual a 110. Ele é um estágio 3. Então esse é o primeiro fator, definir se meu paciente é um pré-hipertenso, se ele é um hipertenso estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. O próximo passo é definir os fatores de risco adicionais do meu paciente. Ele pode não ter nenhum outro fator de risco, além da hipertensão. Ele pode ter um ou dois fatores de risco, 3 ou mais fatores de risco. Então ele pode ser, por exemplo, 3 ou mais fatores de risco. Ele é hipertenso, mas ele é obeso, dislipidêmico e tabagista, por exemplo. São fatores de risco adicionais. Ou ele já pode ter lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3 ou estágio 3 ou mais, né, ou maior, estágio 4, estágio 5, ou seja, um clearance de creatinina menor que 60, ele pode ser já um diabético ou doença cardiovascular já existente, aquele paciente que, por exemplo, já é infartado, por exemplo. Então, olha que interessante, como é que eu vou guardar essa tabela? Bom, se o meu paciente ele é estágio 3, ele já vai ser sempre alto risco. Então, só pelo valor da pressão. Se meu paciente ele tem lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3 ou mais grave, é diabético ou já tem doença cardiovascular, ele vai ser sempre alto risco. Se meu paciente for estágio 2, ele só não vai ser alto risco se ele não tiver nenhum outro fator de risco. Então, fazendo essas associações, eu consigo ir guardando essa tabela. Se meu paciente for um estágio 1 e ele não tiver nenhum fator de risco, ele vai ser um risco baixo, ok? Então, são essas associações. Então, destacando, o paciente é hipertenso estágio 3, ou seja, uma pressão sistólica maior ou igual a 180 e uma diastólica maior ou igual a 110, é um ou outro, hein, pessoal? Não precisa ser os dois. Então, se eu tiver, por exemplo, 180 por 100 de pressão, eu sou o estágio 3. Eu já sou alto risco. Se eu tenho lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3, ou mais grave, diabético, doença cardiovascular, eu sou sempre alto risco. Se eu sou um hipertenso que tem 3 ou mais fatores de risco, eu sou sempre alto risco. Ok? Então, fundamental ir fazendo essas associações. Por outro lado, se eu sou um hipertenso estágio 1 e eu não tenho nenhum outro fator de risco, eu sou considerado baixo risco. E isso é importante porque o tratamento desse paciente terá suas peculiaridades. Então olha aqui, ó, ENARE 2023. Homem de 44 anos chega para consulta acompanhado da esposa, a qual reclama que ele ronca muito à noite. Ao final da avaliação, o médico explica que o diagnóstico provável é de apneia obstrutiva do sono, paciente roncador, às vezes tem um sono não reparador, sonolência diurna. A orientação do profissional deve ser de que tal condição é fator de risco para, acabei de mostrar para vocês, a apneia do sono é uma das causas de hipertensão secundária. Então, a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco para hipertensão arterial sistêmica.
Mais uma questão aqui, ó, Enare 2023. Dona Marli queixa-se de edema de membros inferiores após iniciar o uso medicamentoso para controlar sua pressão arterial e procura atendimento para realizar a troca do remédio, pois sente-se muito incomodada. O fármaco em questão, então qual é o antihipertensivo que costuma dar edema em membros inferiores? Edema maleolar? Os bloqueadores de canal de cálcio. No caso aqui, o anlodipino.